Folha Dirigida recebe o especialista em concursos públicos, Sérgio Camargo, que vai comentar a decisão do STF que assegura a convocação de aprovados em concursos públicos. Como o senhor vê a decisão do STF que assegura a convocação de aprovados dentro do número de vagas em concursos públicos? Olha, para a gente que atua na questão de concurso público aí há mais de 10 anos, claro que a decisão ela foi muito bem recebida pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, na verdade, eu tenho feito questão de dizer, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça em Brasília, ele já vinha adotando o posicionamento de que candidato aprovado tem o direito subjetivo à posse dentro do número de vagas já desde 2006. Então, o que o Supremo fez agora foi simplesmente chancelar a decisão do Superior Tribunal de Justiça. É claro que o Supremo Tribunal Federal, quando ele decide da forma como ele decidiu, de que maneira? Essa foi uma ação, foi um recurso extraordinário que se originou do estado do Mato Grosso do Sul, né? E lá no Mato Grosso do Sul foi questionada a repercussão geral. Desde o dia 8 de dezembro de 2004, com a emenda constitucional de número 45, o Supremo Tribunal Federal passou a ter o poder de editar súmulas vinculantes e também em reconhecendo matérias de repercussão geral. O que é isso? A matéria pode ter se originado no Mato Grosso do Sul, só que a repercussão, o interesse naquela questão não envolve só aquele estado da federação, vai envolver a todas as entidades da administração pública, quer seja o estado do Mato Grosso, quer seja Rio de Janeiro, ou a Agência Nacional de Petróleo, né? Todas as entidades administrativas. Então o Supremo decide com a chamada vinculação vertical, o que não é a mesma ideia da súmula vinculante. Não quer dizer que obrigou o juiz a decidir daquela maneira, mas também o juiz sabe que se decidir contrário, o Supremo vai reformar, ele não vai reanalisar a matéria, ele vai apenas aplicar a decisão anterior. Então realmente foi um grande ganho para os candidatos, um grande ganho para os cursos preparatórios e para os advogados que labutam nessa área. E quando efetivamente um candidato que ficou dentro do limite de vagas deve acionar a justiça? Bom, obviamente, né, como é muito comum, a decisão é muito recente, ela não tem nem um mês de aniversário, né? Muitas administrações públicas possivelmente nem tomaram ainda conhecimento dessa notícia originada no Supremo em Brasília, então eu acredito que paulatinamente possam as administrações públicas irem se adequando. É claro que se o candidato observar que ele está aprovado dentro do número de vagas estabelecidos no edital e estiver próximo ao encerramento do prazo de validade, ele observar que não há nenhum movimento, né, não há notícia na mídia, não há nenhum anúncio do prefeito, do governador, enfim, da pasta que tenha permitido o concurso, eu acho que é o momento de constituir um advogado e ingressar na via judicial para fazer valer o direito. A decisão vale a partir dos concursos que venham a ser realizados ou qualquer outro que esteja dentro do prazo de validade? Essa decisão, obviamente, ela produz efeitos daqui para frente também. Como é que vai ficar a questão, por exemplo, de um candidato que foi primeiro colocado, então ele estava dentro do número de vagas, né? Vamos criar a situação. O candidato fez um concurso para 2 vagas, ele está em primeiro colocado. Não chamou ninguém. O concurso perdeu a validade no ano passado. Foi o último ano de validade, foi 2010. Quer dizer, a decisão do Supremo, ela não alcança o concurso 2010 na medida em que a decisão tem agora, né? Tem semanas para a decisão. A tese que eu venho entendendo aplicável é de que os candidatos que estiverem nessa situação até 5 anos antes da decisão do Supremo poderiam questionar na via judicial o seu direito subjetivo a tomarem posse. Por que 5 anos? Porque os 5 anos é o prazo da chamada prescrição quinquenal. As pessoas jurídicas de direito público, a União, os estados, o município, suas autarquias e fundações autárquicas, são pessoas de direito público. Elas sofrem a chamada prescrição do Decreto-Lei 20.910 de 1932, artigo 1º, 5 anos. Então eu creio, né, numa tese que a gente vem desenvolvendo no escritório, que os candidatos que até 5 anos antes da decisão suprema estivessem nesta situação têm legitimidade para ingressar na via judicial. Um candidato que, por exemplo, tenha sido aprovado em concurso para cadastro de reserva, também poderá requerer sua convocação na justiça? Pois é, eu faço questão de deixar claro aqui, não só para os ouvintes, os leitores da Folha Dirigida,
que essa feição do cadastro de reserva vai ser o grande desafio da advocacia, né? Porque, na verdade, não tem muito que ver com direito, né? É uma lei da física. Toda ação existe uma reação de mesma igualdade, intensidade e força, né? As administrações públicas faziam concursos, previam vagas, não chamavam ninguém. Desta ação veio uma reação. O Superior Tribunal de Justiça referendou diversas vezes que o candidato aprovado teria direito subjetivo à nomeação e posse dentro do número de vagas estabelecido pelo edital. E aí qual foi a nova reação das bancas examinadoras, das administrações públicas? O cadastro de reserva. E aí, novamente, o STJ, diante desta reação, ele reagiu novamente. De que maneira? Ele veio com um precedente que formou uma jurisprudência, quer dizer, a repetição do precedente que torna uma decisão comum àquele tribunal, jurisprudência. Ele veio e disse, você vai ter que dar posse para um. Não dá para você fazer concurso e não chamar ninguém, meramente para cadastro de reserva. Então, se você fez concurso para 10 áreas, 10 carreiras, você tem que chamar pelo menos um de cada carreira. Essa foi a posição do STJ há algum tempo atrás. Isso, de certa forma, criou algumas nuances, né, alguns desequilíbrios, porque nem sempre esse um que o STJ defendia para tomar posse era o primeiro colocado. Então, eu já tive um caso lá no Sérgio Camargo Advogados, de uma cliente que, de fato, ela tinha sido aprovada? Tinha. Ela estava em que colocação? 117. Antes dela, tinham outras 116 pessoas. No momento de eu despachar a liminar dela com o magistrado, qual foi a pergunta que ele me fez? Mas, doutor, e o 1, 2, 3, 116? Eu falei, excelência, está dormindo. O direito não protege a quem dorme. Eu não tenho condições de bater na porta do primeiro, segundo, terceiro do 116 para fazer com que eles exerçam o direito deles, para aí então meu cliente exercer o direito dele. Consegui a posse. Mas, obviamente, né, numa posição aqui um pouco imparcial, eu percebo que essa jurisprudência da STJ criou um pouco uma dissonância no sistema, né? O ideal seria que o primeiro colocado tivesse tomado posse, que na verdade, no meu caso específico, eu não sabia nem quem era o primeiro colocado, né? Então, o que vai acontecer agora? A reação vai ser a banca examinadora, muito provavelmente, não mais estabelecendo vagas. E será tudo cadastro de reserva. Então, qual é o grande desafio de nós advogados agora? Fazer o tribunal brasileiro perceber que o cadastro de reserva é, de fato, uma forma de eu macular o concurso público, uma forma de eu não realizar, não chamar as pessoas aprovadas. Eu faço concurso, arrecado, não chamo ninguém, mantenho os terceirizados temporários, os contratados. Então, o nosso desafio é fazer o judiciário perceber que é ilegítimo o cadastro de reserva. Nesse ponto, qual a visão do senhor acerca dos candidatos em relação à nomeação em posse? Na verdade, eu venho defendendo uma tese de que o direito subjetivo do candidato aprovado em concurso não pode estar atrelado ao edital. O que é o edital? Qual a natureza jurídica de um edital? O edital é um ato administrativo, ele é um decreto. Veio do prefeito, do governador, da presidente da República, ou ele é uma portaria, veio do secretário de município, veio do ministro do Estado. Não é uma lei. Ué, mas espera aí, cadê a lei? Que lei? A lei do concurso? O estatuto do concurso público? Não tem. Tem 23 anos de Constituição Federal e nunca foi promulgado pelo Congresso Nacional, como foi com o Estatuto do Servidor, a Lei 8.112, como foi o Estatuto de Licitações e Contratos, a Lei 8.666, não veio o Estatuto do Concurso. Então, na verdade, as administrações públicas fazem o que elas quiserem. Então, na prática, você tem um decreto, uma portaria, um edital, que está regulamentando a própria Constituição Federal, o que seria identificado como um decreto autônomo, só que o nosso sistema não admite decreto autônomo. O decreto regulamenta a lei. A lei, ela dá eficácia à Constituição. Não pode o decreto direto regulamentar a lei. Então, na prática, eu entendo que o direito do candidato não é o número de vagas estabelecidos pelo edital. O direito do candidato à nomeação e à posse é nas vacâncias da carreira. Porque a partir do provimento dos cargos vagos, a administração consegue ser eficiente e consegue atender a sociedade. Até porque o recurso, repito, já está previsto no orçamento.
o senhor já falou que foi um grande passo essa decisão do STF. Sim, foi um grande passo. O senhor acredita que o próximo grande passo seja uma lei específica para concursos públicos? Eu espero, sinceramente, né, quando eu fiz o meu mestrado, encerrei ele em 2005, nós fizemos lá um projeto de leis como uma das matérias do nosso mestrado, e na época nós levamos à Casa Civil para que fosse proposto, e foi proposto, para o Estatuto das Estatais. As próprias estatais, na forma do artigo 170, parágrafo 1º da Constituição, não tem o Estatuto das Estatais. Então eu espero, sinceramente, que o congressista, né, que o parlamentar, a partir dessa lamentável situação, né, um país em desenvolvimento, enfrentando crises mundiais de tanta monta, em que cada vez mais a carreira pública é atrativa ao cidadão brasileiro. Eu acho que o Estado brasileiro é um dos grandes empregadores da República. Então, obviamente, a cidadania, o exercício da dignidade da pessoa humana está atrelada a condições claras e transparentes para que o cidadão possa ingressar na carreira pública com política pública de empregabilidade. Então, eu espero, sinceramente, que se compadeça ao Poder Legislativo e venha finalmente com o Estatuto do Concurso, que vai dirimir tantas questões que hoje assoberbam o Judiciário, que poderiam já ser tranquilamente resolvidas.